Termodinâmica de misturas multicomponentes. Fugacidade e coeficiente de fugacidade, espécies em solução. G molar I R quer dizer a energia livre de Gibbs molar residual. Ela é igual a RT Ln de φ I, chapéu. Quando o φ I, chapéu, ou seja, o coeficiente de fugacidade é unitário, significa que a energia livre de Gibbs molar residual da espécie I é zero. Além disso, o coeficiente de fugacidade da espécie I em solução pode ser definido também como a fugacidade da espécie I em solução, ou seja, na mistura, divididos pela sua fração molar YI vezes a pressão de operação. A fugacidade da espécie I em solução pode ser calculada de maneira análoga à fugacidade da espécie pura, onde se tem como definição que é a diferença entre a energia livre de Gibbs molar experimental, como função de temperatura, pressão, e agora fração molar das espécies, vetor x barra, menos a energia livre de Gibbs molar na mistura ideal. A diferença entre a fugacidade da espécie I pura e da espécie I em solução é a fração molar xi. Podemos também utilizar as equações cúbicas para o cálculo da fugacidade da espécie I em solução. Por exemplo, a equação de estados de Penck-Hobson, onde a fugacidade da espécie I em solução V na fase vapor é função de temperatura, pressão e o vetor Y barra, que significa a fração molar na fase vapor de todos os componentes, divididos por YI vezes P. É igual ao coeficiente de fugacidade I na fase vapor, que é igual ao BI dividido pelo Bmix. BI e AI são os parâmetros de Penck-Hobson da espécie pura. E os parâmetros Amix e Bmix e Zmix são os parâmetros de mistura. O parâmetro de mistura A, que é igual a Amix, pode ser determinado pela regra de Van der Waals, onde é igual ao somatório de I, que vale 1 até C, onde C é o número de componentes, vezes o somatório de J, que vale 1 até o número de componentes, YI, YJ, AIJ. Onde AIJ, que é a terceira equação de cima para baixo, é a raiz de AII vezes AJJ, 1 menos KIJ, onde AJJ ou AII são os parâmetros A de Penck-Hobson dos componentes puros. B, que é a segunda equação de cima para baixo, que é igual a Bmix, é igual ao somatório de I, que vale 1 até o número de componentes, YI vezes BI. O KIJ, que é o coeficiente de interação binária, ele é determinado para cada equação de estado escolhida. E mesmo que a mistura tenha mais de 2 componentes, esse parâmetro é calculado para cada par. O exercício 5 é para ser utilizado essas equações. Calcular o volume molar de uma solução equimolar de metano
propano e N-pentano. O exercício 6, nós devemos utilizar o teorema dos estados correspondentes, ou seja, os gráficos de estados correspondentes. Como é uma mistura, para eles poderem ser utilizados, nós precisamos respeitar a regra de Key.